Olá, tudo bem? O assunto de hoje é profecia. Você acredita em profecia? Talvez em alguma ocasião da sua vida você já tenha tido alguma experiência com profetas ou profecias. Bom, eu creio em profecias, eu creio que este é um dom que Deus deixou para a sua igreja, inclusive para os dias atuais, para que a sua igreja tenha essa ferramenta que deve ser usada com muito zelo, com muita dedicação e com muita orientação bíblica, porque por causa dos falsos profetas que existem por aí e por causa das falsas profecias, muitos escândalos têm se levantado no meio evangélico. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, como nós podemos detectar se uma profecia é verdadeira, se um profeta realmente é verdadeiro, merece crédito, eu gostaria que você se inscrevesse aí no nosso canal, curtisse, colocasse aí o seu joinha, ativasse aquele sininho para receber informações de vídeos que nós postamos e compartilhasse, tá bom? Então vamos lá? Primeiramente, falando a respeito do dom espiritual de profecia, vale a pena frisar que esse dom está listado entre os dons do Espírito, em 1 Coríntios 12, 10, Romanos 12, 6. E a palavra grega traduzida como profetizar ou profecia, em ambas as passagens, significa exatamente proclamar ou declarar a vontade divina, interpretar os propósitos de Deus, ou se dar a conhecer de alguma forma a verdade de Deus, que tem o objetivo de influenciar pessoas. Muitas pessoas se equivocam ao acharem que o dom da profecia é a capacidade de prever o futuro, ou somente a capacidade de prever o futuro. Embora saber algo sobre o futuro possa, por vezes, ser um aspecto do dom da profecia, esse dom era essencialmente um dom de proclamação e não de previsão. Um pastor, pregador que declara a Bíblia pode ser considerado um profetizador, porque está proclamando o conselho de Deus. Com a conclusão do cânon do Novo Testamento, profetizar deixou de ser a declaração de nova revelação e passou a ser declaração da completa revelação que Deus já nos deu. Judas 3 fala da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em outras palavras, a fé a qual nos apegamos já foi resolvida para sempre e não precisa de adição ou refinamento proveniente de revelações extra-bíblicas. Os cristãos devem ser muito cautelosos com aqueles que afirmam ter uma mensagem nova de Deus. É uma coisa dizer, eu tive um sonho interessante na noite passada. No entanto, é uma outra questão dizer, Deus me deu um sonho ontem à noite e você deve obedecer. Nenhum enunciado de qualquer homem deve ser considerado igual ou superior à escrita palavra de Deus, a Bíblia. Temos de manter a palavra de Deus, a palavra que Ele já nos deu, e nos comprometer a somente os ensinos da Escritura, ou das Escrituras. Então, nesse sentido, nós temos algumas formas de identificar um falso profeta, ou aquele que traz algum ensinamento falso, um ensinamento diferente das Escrituras Sagradas. Em Marcos capítulo 13, versículos 22 e 23, está escrito exatamente assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso fiquem atentos. Avisei-os de tudo isso antecipadamente. O que é um falso profeta? É aquela pessoa que finge falar em nome do Senhor, mas não foi enviada por Ele. E como podemos identificar um falso profeta? Existem 3 formas. Vejamos quais são. Em primeiro lugar, as suas profecias não se cumprem. Deuteronômio 18, versículos 21 a 22 está escrito: mas talvez vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta proclamar em nome do Senhor e não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor.
Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Então tá aí. A primeira forma de identificar se realmente um profeta fala em nome do Senhor ou não, se realmente um profeta é verdadeiro ou falso, é este: as suas profecias não se cumprem. Não devemos dar crédito a tal profeta. Mas é importante prestarmos atenção a alguns fatos. Na Bíblia, muitas profecias eram condicionadas. O que significa isso? Por exemplo, uma profecia de destruição poderia ser anulada se as pessoas se arrependessem. Um exemplo clássico disso é o que ocorreu na cidade de Nínive. O profeta Jonas foi enviado a pregar ali, profetizar ali, que mais 40 dias Nínive seria destruída. No entanto, eles jejuaram, oraram, clamaram, se arrependeram, e o Senhor então resolveu que ele não mais destruiria a cidade. Também é importante analisarmos se a profecia tem data para ser cumprida. Por quê? Profecias sem data na Bíblia poderiam ser cumpridas em poucos dias ou depois de muito tempo, como aconteceu com as revelações que Isaías deu sobre a vinda de Jesus. E elas somente se cumpriram cerca de 700 anos mais tarde, ou seja, demoraram, mas se cumpriram. A segunda forma de saber se um profeta realmente é verdadeiro ou falso é observando os frutos na sua vida. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 16, o Senhor Jesus nos orientou: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Então, estão vendo aí? O verdadeiro profeta de Deus é identificado por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz. No seu dia a dia, ele não vive o que fala. Como é o seu caráter? Ele demonstra o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22, o fruto do Espírito que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, temperança. Será que ele causa discórdia entre os irmãos, gerando dúvidas em seus corações? O apóstolo Paulo falou muito bem a respeito disso na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 16, versículos 17 a 18. E finalmente, como identificar se um profeta é verdadeiro ou falso? Pelos seus ensinamentos. Será que esses ensinamentos são bíblicos ou não? O verdadeiro profeta, ele vai ater-se aos ensinamentos bíblicos. Já o falso profeta, ele vai transmitir ensinamentos que não são bíblicos. E isso está bem expresso em Gálatas 1:8, quando o apóstolo Paulo, ele nos diz: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, ou que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Assim como Satanás tentou enganar Jesus no deserto, distorcendo os textos das Escrituras, a mesma estratégia tem sido utilizada hoje contra aqueles que creem em Deus. Vemos que lá no deserto, na tentação de Jesus, descrita em Mateus capítulo 4, os versículos de número 6 a 7, nos deixam registrados o seguinte: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Vemos que a estratégia do diabo contra Jesus foi distorcer
as Escrituras tentando levar Jesus a pecar. Mas Jesus sabiamente refutou, respondeu a esta tentativa de Satanás, falando exatamente como a Escritura diz, corrigindo a distorção que Satanás fez ao lhe transmitir ali o recado da palavra de Deus. Portanto, se a profecia não estiver embasada nos objetivos da profecia, elas não servem para nada. Tá? E quais são os objetivos da profecia? Primeira carta aos Coríntios 14, 3 a 4, está escrito: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, a profecia tem essas três finalidades: edificação, encorajamento e consolação. Se ela não estiver embasada nesses três objetivos, não serve para nada. Lá no Antigo Testamento, as pessoas tinham a necessidade de ir atrás de um profeta. Hoje a realidade é diferente. Temos a revelação completa da palavra de Deus. E temos também o Espírito Santo que nos orienta em toda a verdade. Devemos crer nas profecias, pois Deus pode usar alguém com este dom para nos exortar, edificar ou consolar. Mas a Bíblia nos diz que devemos julgar as profecias, não as extinguindo, mas retendo delas tudo o que é bom. Isso está escrito na primeira carta, escrita por Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 16 a 23, que nos diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma do mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Que Deus nos abençoe e nos dê discernimento, nos faça sábios, para que possamos discernir entre o que é falso e o que é verdadeiro, e assim possamos seguir fielmente cumprindo a tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Deus abençoe-nos. Compreenderam bem? A Bíblia, a palavra de Deus, é a maior revelação que Deus tem para a nossa vida. Ela é completa e verdadeira. Mas, vez por outra, Deus pode usar um profeta na nossa vida com o objetivo de transmitir alguma mensagem que venha exortar, encorajar, consolar, edificar. Mas essa profecia deve passar pelo crivo da Bíblia, a palavra de Deus, para que assim possamos dar crédito a ela ou não, ok? Que Deus abençoe a nossa vida e você possa aí compartilhar esse vídeo com outros, e não se esqueça de também se inscrever no nosso canal. Até a próxima, Deus te abençoe.